Olá, eu sou a Marisa. Seja bem-vindo à segunda temporada do canal das Histórias Viajantes. Vamos ver o que nós temos para hoje? Um clássico de Hans Christian Andersen, O Patinho Feio. Era verão, numa fazenda, onde uma pata esperava ansiosa seus ovos acabarem de chocar. Ela não aguentava mais a espera, quando de repente foram saindo um por um seus filhotes. Mas um ovo, maior do que os outros, estava demorando mais do que o tempo normal. Uma amiga logo falou para ela: "Ei, isso deve ser ovo de perua. Uma vez me enganaram assim. Tive que chocar o ovo de outra pessoa." Mas a pata, com toda a paciência, esperou e chocou. E de repente o último ovo se abriu. Mas dali saiu um patinho que era assim, diferente dos outros, sabe? Bem diferente. Logo os outros amigos foram olhando. A outra pata falou assim: "Ih, tô falando, ó, não deve nem saber nadar." Mas a despeito disso, o patinho sabia nadar sim e foi acompanhando os seus irmãozinhos. Mas não é que o galinheiro todo começou a olhar e falar assim: "Ih, que patinho feio." Ó, eu não tenho nada a ver com essa história não, mas que ele é muito feio, ele é muito feio. Ele é muito feio, muito feio. Os outros animais todos repararam: Ai, ele é feio mesmo. Nossa, isso não parece nem o pato. Cruzes. O bichinho, coitadinho, ouvindo aquelas coisas, foi ficando todo acanhado. Quando a mãe não estava por perto, era ainda pior. Os próprios irmãos caçoavam dele. Os outros animais não tinham paciência, enxotavam, bicavam, ficavam maltratando o pobrezinho. Até que certa vez, a pata distraída não viu que o pobre patinho feio, era assim que ele já estava sendo chamado, fugiu. O patinho, então, se escondeu numa lagoa e foi se aproximando onde havia uns patos selvagens nadando. Ele quis até se aproximar, mas quando de repente ele escutou bang, 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 ele pensou até que aquele barulho era por causa da sua feiura, mas que nada, eram caçadores caçando os patos selvagens. O patinho feio ficou tão apavorado que saiu correndo dali. Saiu e não sabia para onde ir, não tinha para onde ir. O tempo foi passando, dias e noites, e o pobrezinho passando fome, passando necessidade. Até que ele foi encontrado por uma senhora que assim já não enxergava assim muito bem. E achando que ele era uma pata, pensou assim: Ah, esse aqui ainda vai servir, ó, vai dar uns ovos bem gostosos. E levou para casa dela. Chegando lá, a tal velhinha já criava um gato velho e uma galinha. Os animais, na hora que viram o novo morador da casa, ficaram assim meio enciumados. O gato chegou para o patinho e perguntou assim: "O que você faz? Você ronrona?" E o patinho ficou em silêncio, apavorado. A galinha veio logo assim: "Você bota ovos? Bota ovos?" E o patinho balançou que não com a cabeça. Eles então olharam e falaram assim: Que criatura mais feia e magrela." O gato completou: "Só vai servir pra panela." Na hora que o patinho feio escutou essas coisas, resolveu sair dali também. Não era um bom lugar para ele ficar. E assim ele ficou zanzando, coitado, sempre sozinho. Certa vez, então, ele foi para um lago e ficou lá. Mas o tempo foi esfriando. Veio o outono,
Depois do inverno, ele estava lá, largado num cantinho no meio do mato, quando foi encontrado por um camponês, que o levou para casa para que alegrasse seus filhos. As crianças, ao verem o patinho feio, fizeram ele de brinquedo sim, mas parecia mais uma bola, uma peteca. Jogava ele para um lado, jogava ele para o outro. O patinho continuava sendo maltratado e então também não ficou por ali. Resolveu novamente fugir. Achou que o lugar dele era mesmo ser solitário no mundo. Foi morar naquele mesmo lago, que conforme foi chegando o inverno, praticamente ficou congelado. Às vezes, ele pensava que era melhor ele nem nunca ter nascido, de tanta maldade que ele sofria, tantos apelidos ruins, tanta crítica. Mas o patinho feio sobreviveu ao inverno. E quando foi surgindo a primavera, ele um dia resolveu bater suas asas e deu uma vontade nele de voar. Então ele descobriu que ele conseguia voar. E voando, ele chegou até um lugar bonito, um outro lago, onde animais lindos e maravilhosos nadavam, flutuavam calmamente. Ele ficou até com medo de se aproximar e tratá-lo assim como se ele fosse um monstro. Mas na hora que ele pousou sobre as águas, ele viu o próprio reflexo. Ele então descobriu ser um belo cisne, tão belo e tão jovem que as crianças que estavam em volta do lago gritaram assim: "Olhem que lindo! Um novo cisne chegou por aqui!" E jogaram para ele migalhinhas de pão. E todos vieram tratá-lo muito bem. E assim, o patinho feio descobriu toda a sua beleza e esplendor. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Daqui a pouco eu conto outra. A história que eu acabei de contar é um clássico de Hans Christian Andersen. O Patinho Feio é uma de suas histórias mais conhecidas pelo mundo inteiro. E se confunde com a história do próprio autor, que na sua infância também sofreu muito, foi muito maltratado, sofria muitas críticas e muita pobreza. Hoje é o que nós poderíamos chamar também de sofrer bullying. E ele, naquela época, com a sua literatura, já denunciou isso. E eu quero aproveitar esse momento para fazer um agradecimento a todos os 406 inscritos que nos trouxeram até aqui a segunda temporada. Mas se você chegou e se inscreveu depois, sinta-se também agradecido. Mas também queremos ouvir mais a opinião de vocês. Recentemente, eu tive uma experiência muito positiva contando histórias lá em Rio das Ostras, em pleno verão. Lá eu conheci outros contadores de história e uns, inclusive, que também tem um canal. Eu recomendo o canal dos meninos do Contei. E também conheci uns garotos bem legais, o Augusto e o Gustavo, que eu também estou acompanhando o canal deles. Mas olha, as histórias viajantes são de vocês também. Eu gosto quando vocês me mandam um recadinho, quando vocês comentam. Então deixe os comentários, se vocês gostaram, deixa aí o joinha. Peçam que histórias vocês querem ouvir. Você que é professor, que material pode ajudar você na sua sala de aula? Olha, e se você ainda não se inscreveu no canal, está convidado. Inscreva-se, toque o sininho para receber as histórias novas e nos acompanhe. Então, eu convido vocês agora a assistirem a biografia comentada de Hans Christian Andersen que nós preparamos. Vamos então para a próxima?